Neste vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre motivação, o seu conceito, características e a importância. Bom, esse assunto, motivação, ele é muito cobrado em provas, tanto universitárias quanto em provas de concursos públicos. Isso porque a motivação é uma força, um impulso que te leva a uma ação. E essa força propulsora do comportamento, que te leva em direção aos seus objetivos, pode variar de indivíduo para indivíduo, mas também pode variar em períodos de tempo diferentes, de uma pessoa para outra pessoa. Por exemplo, às vezes nós estamos muito motivados a estudar, mas em outros momentos nós não estamos com a menor vontade. O importante é que muitos autores defendem que só podemos encontrar a motivação dentro de nós mesmos, de forma intrínseca. Aí vem aquele velho ditado: ninguém motiva ninguém. E é isso mesmo. Essa é a posição dominante da doutrina. Apesar de hoje sabermos que a liderança, entre outros fatores externos, como o reforço ou as punições, podem exercer um papel fundamental para que nós encontremos essa vontade de agir. Falando em características intrínsecas da motivação, nós podemos citar 3 características: a intensidade, a direção e a persistência ou permanência. Intensidade refere-se ao tamanho da força que leva a pessoa a agir, a amplitude da ação empregada. Direção é a escolha de qual projeto podemos realizar, o que se quer fazer, qual comportamento realizar. A persistência ou permanência refere-se à duração de tempo em direção àquele objetivo. Assim, o processo motivacional possuímos uma força que nos dá intensidade, direção e persistência para o alcance dos nossos objetivos. É sentir-se bem fazendo aquilo que deve ser feito no trabalho, sendo um processo contínuo que nasce das necessidades de cada indivíduo e que se renova e se altera continuamente. A motivação pode ser definida como alto grau de disposição para a realização das atividades. Quero alertar vocês de uma coisa: não caiam nas pegadinhas que podem ser cobradas em prova, de que a motivação é coletiva. Motivação é um processo individual. Cada um deve encontrar a sua motivação, que o leve ao atingimento de suas metas. Somando a essas as seguintes características desse processo: motivação é descrita geralmente como intencional, tendo o propósito de predizer o comportamento e possuindo múltiplas facetas. Outro ponto importante é que nem sempre indivíduos motivados geram resultados positivos para a organização. Podemos citar, por exemplo, uma pessoa que esteja motivada, mas que empregue seus esforços na direção errada ou com estratégias ineficazes. Esse colaborador, ele provavelmente não dará resultados satisfatórios à organização, apesar de estar motivado. E como a motivação inicia, como ela começa, como ela se dá? Para responder a isso, observem esse slide, o chamado ciclo motivacional. Podemos perceber como a motivação acontece. Parte-se normalmente de um estado de equilíbrio em que estamos satisfeitos com a situação em que nos encontramos. Por algum motivo, algo nos estimula ou incentiva a criarmos uma necessidade dentro de nós que antes não existia. A partir dessa necessidade, entramos em um estado de tensão que nos leva a agir na busca de uma satisfação. Ao estabelecermos um comportamento guiado pelo objetivo, obtemos um certo desempenho que, se satisfatório, trará a satisfação da necessidade, ou ainda, se insatisfatório, a frustração. Dessa forma, a tensão se esvai e voltamos ao estado de equilíbrio inicial. No caso da compensação, a necessidade inicial não é satisfeita, mas acabamos por adquirir uma forma diversa de recompensa ou solução alternativa, a qual acaba sanando a tensão.
É importante notar que alguns autores defendem que a motivação está mais ligada ao desejo ou expectativa de satisfação da necessidade do que à própria satisfação. Pensemos, por exemplo, aquele bem material que você desejou comprar há um tempo. Percebe que você estava todo animado na compra, muito ansioso, mas pouco tempo depois de comprá-lo, já perde o interesse. Então entramos em equilíbrio e logo surgirão outras necessidades, reiniciando o ciclo. Por isso, dizemos que o ser humano é insaciável. Agora vamos falar um pouquinho das teorias motivacionais. Elas nada mais são do que os posicionamentos de importantes estudiosos, ou seja, da doutrina, que explica o fenômeno da motivação, como ela acontece. E aí nós podemos classificar as teorias de duas formas. A primeira seria a teoria de conteúdo. E dentro dessa teoria de conteúdo, nós temos que são aquelas que explicam o que motiva o indivíduo, ou seja, expõe as necessidades que o levam a agir em busca de seu objetivo. Nós temos como exemplos as teorias da hierarquia das necessidades de Maslow, a teoria bifatorial ou dos dois fatores de Herzberg, a teoria ERC de Alderfer, a teoria das necessidades adquiridas de McClelland, a teoria X e Y de Douglas McGregor. E uma segunda classificação seria as teorias de processo. As teorias do processo explicam quais os fatores cognitivos de percepção da realidade que motivam o indivíduo a mudá-la. Ou seja, seu enfoque está em como o processo de motivação se dá, como o indivíduo percebe e tenta mudar a situação em que se encontra. E aí nós temos como exemplos a teoria da equidade de Adams, a teoria da definição de objetivos de Locke, a teoria da expectância de Victor Vroom e a teoria de campo de Levin. A primeira teoria é a teoria X e Y, e essa é campeã em cair em prova, mas ela é bem tranquila. Em seus estudos, Douglas McGregor relatou que os seres humanos, nas suas relações do trabalho, podem ser divididos em dois tipos, e esses dois tipos são antagônicos. Nós temos o homem X e o homem Y. O homem X, ele é apático, indolente, trabalha forçado somente pela retribuição financeira, entende que o homem médio vê o trabalho como um grande esforço, necessita de uma supervisão constante e autoritária. Já o homem Y, para ele o trabalho é tão natural e prazeroso quanto o descanso. Ele é autodirigido, autorresponsável, automotivado, necessita de um líder participativo que forneça os meios para que atinja os objetivos organizacionais. Em suma, pessoal, resumindo, o homem X é tudo de ruim, enquanto o homem Y é tudo de bom. Então essa é a teoria X e Y. São duas figuras dentro das organizações estudadas de forma antagônica. Depois nós temos a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. O Maslow, teórico criador dessa teoria, dividiu as necessidades que motivam o homem em 5 categorias, defendendo que para subir na pirâmide, ou seja, para que as necessidades de nível superior se manifestem, as de nível inferior devem ser satisfeitas. Ou seja, a teoria defende que as necessidades são hierárquicas. Desse modo, o indivíduo só adquiriria o desejo social de possuir amigos, por exemplo, ou momentos de lazer, quando suas necessidades fisiológicas e de segurança fossem satisfeitas, como, por exemplo, a fome, a estabilidade laboral, por exemplo, respectivamente. Então, para subir de nível, segundo o Maslow, primeiro eu teria que satisfazer a base para depois subir a uma próxima hierarquia de necessidade. Hoje em dia, essas ideias já não são tão bem aceitas, pois nós sabemos que várias necessidades podem se manifestar simultaneamente. Posso ao mesmo tempo desejar ter boas noites de sono, uma necessidade fisiológica, por exemplo, e formar uma família, uma necessidade social,
Além disso, dependendo da personalidade de cada um, há a possibilidade de necessidades superiores surgirem antes das inferiores. Alguém pode desejar, por exemplo, se realizar profissionalmente, necessidade de autorrealização, e só depois formar uma família, uma necessidade social. Podemos, através da pirâmide das necessidades de Maslow, classificar as necessidades humanas em inferiores, que são as fisiológicas e de segurança, e as superiores, a social, de estima e autorrealização. Para lembrar, basta lembrar que aquelas que são mais de sobrevivência são as inferiores. Alguns autores relatam que as necessidades inferiores seriam satisfeitos por estímulos externos, enquanto os superiores se satisfariam dentro de cada indivíduo, internamente. Assim, temos em ordem as necessidades fisiológicas, aquelas relativas à sobrevivência do ser humano, as necessidades de segurança, aquelas que ajudam o indivíduo a se sentir seguro, as necessidades sociais, as relativas às relações interpessoais, as necessidades de estima, aquelas que podem ser divididas em autoestima interna, respeito próprio, realização, controle pessoal e autonomia, e autoestima externa, por exemplo, status, reconhecimento, atenção. E por último, as necessidades de autorrealização, que são, por exemplo, desenvolvimento pessoal, desafios e busca do sucesso, etc. A teoria bifatorial, ou dos dois fatores, para começar a falar um pouquinho sobre essa teoria, nós temos que desfazer um entendimento comum, que geralmente temos, que pode ser o seguinte: o contrário de satisfeito é insatisfeito. Mas para entendermos melhor esta teoria, o correto seria isso aqui: o inverso de satisfeito é não satisfeito, e o inverso de insatisfeito é não satisfeito. O Herzberg, criador da teoria bifatorial, desenvolveu uma divisão de necessidades humanas em dois tipos de fatores: os insatisfacientes, os fatores chamados de higiênicos, e os satisfacientes, os fatores motivadores. Essa nomenclatura é dada porque os fatores higiênicos não motivam para o trabalho, apenas não desmotivam se presentes. Ou seja, se esses fatores estiverem presentes, o indivíduo estará não insatisfeito, mas se ausentes, o colaborador passa a ficar insatisfeito. Já os fatores motivadores, como o próprio nome sugere, trazem motivação se presentes. Mas se não houver os fatores motivadores, ou seja, se eles estiverem ausentes, causam a não motivação. É como se fosse um ponto neutro. O trabalhador nem está motivado e nem desmotivado. Fatores motivadores, satisfacientes, são intrínsecos, refere-se à qualidade do próprio trabalho, das tarefas desenvolvidas no labor. São a realização, o reconhecimento, as metas desafiadoras, responsabilidade, desenvolvimento profissional, etc. E os fatores higiênicos são extrínsecos. Eles referem-se ao ambiente do trabalho, ao retorno financeiro, às boas relações interpessoais, os benefícios sociais, etc. Percebam, pessoal, a diferenciação entre extrínseco e intrínseco. Como os fatores motivadores têm maior relação com a realização do indivíduo e a realidade das atividades de trabalho, são chamados de internos, sinônimo de intrínsecos. Já os fatores higiênicos vêm do meio em que o trabalhador está inserido, portanto, eles são externos, extrínsecos. Agora vamos falar da teoria ERC. Bom, essa teoria pode ser considerada um aperfeiçoamento da teoria de Maslow, em que Alderfer condensou as necessidades humanas em apenas 3 grupos: existência, relacionamento e crescimento. Diferentemente de Maslow, Alderfer acredita que as necessidades podem ser buscadas simultaneamente.
não havendo uma hierarquia em que primeiro se tinha que satisfazer as necessidades inferiores para depois surgirem as superiores. Então nós temos as necessidades de existência, por isso ERC, relacionamento e crescimento. Necessidade de existência corresponde aos primeiros dois níveis da hierarquia de Maslow, necessidades fisiológicas de segurança. Já as necessidades de relacionamento referem-se às necessidades de relações interpessoais. E a necessidade de crescimento são equivalentes aos níveis de estima e autorrealização de Maslow. A teoria ERC ainda afirma que quando o indivíduo tem suas necessidades supridas e sobe para um próximo nível, há o fenômeno chamado de progressão, que causa satisfação. Já quando vai deixando de satisfazer suas necessidades, voltando a um nível inferior, temos a regressão, que causa a chamada frustração. Então, para Alderfer, caso uma necessidade superior tenha sido reprimida, haverá um fenômeno da frustração-regressão, no qual o indivíduo irá desejar compensar em uma necessidade de nível inferior. A chamada teoria das necessidades adquiridas, de McClelland, só trabalhou com as necessidades dividindo em três categorias: afiliação, poder e realização. O nome da teoria se dá pelo fato de o criador da teoria defender que as necessidades são desenvolvidas pelos indivíduos a partir da sua própria experiência. Não só a experiência laboral, como a experiência de vida e das interações com outros indivíduos e com o ambiente. Então, para ele, não se nasce com essas necessidades, elas são adquiridas socialmente. Essa teoria ela explica como a relação de esforço de nossos colaterais influenciam nessa motivação. Ela expõe que as pessoas estão sempre comparando o quanto de benefícios está sendo pago a outras pessoas pelos seus esforços, em relação aos seus próprios benefícios. Essa análise pode ser feita com pessoas que trabalham na mesma organização, ou até mesmo outras organizações, tanto no mesmo nível hierárquico, quanto em níveis diferentes. Pode haver ainda duas formas de se perceber essa justiça organizacional. Então, a teoria da equidade ou da comparação social ou da justiça organizacional, ela trabalha com a iniquidade negativa, a equidade e a iniquidade positiva. Quando que elas surgem? Ao realizar a comparação. Então, ela está implícita a busca de um tratamento justo, motivando os trabalhadores a agirem na direção da equidade quando há injustiça. A iniquidade negativa, as compensações pagas são injustas quando comparadas com outros indivíduos, em relação ao esforço que foi despendido. O trabalhador tende a se esforçar menos ou até sair da organização em busca de equidade. Quando ocorre a equidade, a relação retribuição-esforço é justa. Não necessariamente o indivíduo recebe exatamente os mesmos benefícios, mas se recebe mais, trabalha mais, ou se recebe menos, trabalha menos. Nesse caso, o trabalhador tende a permanecer no estado atual de contribuição à organização. Já a iniquidade positiva, quando ela ocorre, o indivíduo é mais bem compensado do que as pessoas com as quais se comparou. Tende a se motivar mais a aumentar seus esforços na busca pelos objetivos da organização. A teoria da expectativa ou expectância é um modelo baseado nas ideias de Victor Vroom, cuja teoria defende que a motivação é diretamente afetada pelo valor que as pessoas dão à retribuição pelos seus esforços e resultados no trabalho. É levado em conta que cada pessoa reage de uma forma, mesmo tendo vivido a mesma experiência, enfatizando então as diferenças individuais. Assim, a teoria da expectativa também é chamada em prova de abordagem contingencial da motivação. Segundo Victor Vroom, existem três fatores importantíssimos para a motivação: a expectativa, a instrumentalidade
e a valência. Essa teoria, ela tenta explicar que cadeia de causa e efeito liga ao esforço individual a recompensa dada pela organização. Ela apoia na ideia de que a motivação surge a partir da antecipação de o que o indivíduo faz de eventos futuros, já que existe uma expectativa de um resultado positivo e essa expectativa leva ele a agir. Esse é um dos modelos mais aceitos na atualidade, pois ela é contingencial, ela depende da situação a ser analisada. É importante perceber que, a partir dessa teoria, não é suficiente apenas recompensar o colaborador. A organização deve buscar recompensá-lo com algo que lhe seja valoroso. Às vezes, por exemplo, não basta a organização a retribuição financeira. O trabalhador pode dar mais valor ao reconhecimento e ao desenvolvimento profissional, por exemplo. Então a empresa deve conhecer o que realmente motiva os seus trabalhadores. A teoria da autoeficácia é a convicção de que uma pessoa tem de que é capaz de executar determinada tarefa ou de alcançar um resultado específico. De acordo com Bandura, o indivíduo autoeficaz introduz maior força de vontade, pois ele acredita nas suas potencialidades. O fenômeno também está relacionado com a autorregulação do indivíduo. Pessoas com elevada convicção de que são capazes abordam tarefas difíceis como desafios a serem superados, ao invés de ameaças a serem evitadas. E dessa forma, eles permanecem resilientes e motivados por mais tempo. Esses trabalhadores aumentam seus esforços nas situações de fracasso, abordando os insucessos com a confiança de que podem exercer o controle sobre eles e que vai superar através do aprendizado. Essa é a chamada teoria da autoeficácia. A teoria do estabelecimento de objetivos, ela parte sobre uma perspectiva de estabelecimento de objetivos. O colaborador adquire direção e pode, a partir de então, traçar as suas estratégias para o alcance das metas, além de obter, através de objetivos traçados, padrões de desempenho para o controle de ações. Ao idealizar a sua teoria, Locke chegou a algumas conclusões importantes. Objetivos específicos são mais eficazes que objetivos genéricos. Metas difíceis, porém alcançáveis, são mais motivadoras do comportamento, quando elas são aceitas pelos funcionários. O autofeedback promove maior desempenho que o feedback externo. Objetivos estabelecidos pela própria pessoa funcionam muito melhor que quando ditado por um terceiro, pois aumenta o comprometimento com o resultado. A publicidade dos objetivos, torná-los do conhecimento de todos, e a mensuração dos resultados, controle, está diretamente relacionado com o grau de sucesso do método. E as metas devem ser claras e aceitas para funcionarem. Você pode perceber, pelas observações acima, que quanto mais ambiciosas as metas, mais motivados os colaboradores ficarão. Mas isso só ocorre se houver capacitação e aceitação por parte da organização e do trabalhador, respectivamente. Assim, Locke entende o seguinte, que a motivação para o trabalho se dá pela relação da percepção entre o indivíduo, o que ele espera do seu trabalho, e o que percebe que está obtendo como resultado. E ainda a satisfação resultante da análise que faz entre suas funções organizacionais atende às suas metas individuais. Uma aplicação prática dessa teoria está na APO, a Administração por Objetivos. Esse modelo propõe a fixação de metas para o trabalho pelo superior hierárquico, conjuntamente com os seus subordinados, incentivando a participação destes e facilitando a avaliação de desempenho. Sendo estabelecidas de forma participativa, as metas produzem muito mais resultado, pois o trabalhador as entende e as aceita, gerando mais comprometimento. A teoria de campo de Levin descreveu em seus estudos a relação entre o comportamento social e a motivação humana, baseando nos seguintes fundamentos. O comportamento humano é baseado na totalidade dos fatos coexistentes. Os fatos coexistentes formam um campo dinâmico
em que todas as partes são interdependentes das demais. As ações humanas, na verdade, não dependem somente do passado, nem do futuro, mas principalmente da realidade atual e presente. Concluiu-se que, segundo essa teoria, as necessidades humanas estão relacionadas com a percepção e interpretação que o indivíduo faz do ambiente em que vive, e que o autor do ambiente psicológico ou ambiente comportamental. A teoria do reforço ou do ambiente baseia-se no condicionamento operante, quase como um adestramento. Se você permite essa analogia, já que o criador da teoria Skinner retrata como consequências boas ou ruins podem condicionar um comportamento do indivíduo. Diferentemente das demais teorias da motivação, essa é a única teoria que não diz respeito a aspectos internos do trabalhador, como necessidades e percepções, e sim aos estímulos do meio ambiente. Assim, essa teoria defende que um comportamento tende a desaparecer quando ele não é reforçado. De modo inverso, tende a se repetir quando ele é reforçado. Dessa forma, temos as seguintes estratégias possíveis a serem adotadas. Nós temos o reforço positivo, comportamento desejável, mais consequência positiva. O reforço negativo, comportamento desejável, mais retirar uma consequência negativa. Punição, comportamento indesejável, mais consequência negativa. E evitação, comportamento indesejável, mais retirar uma consequência positiva. Explicando melhor essas estratégias, temos possibilidade de reforçar comportamentos desejáveis ou evitar comportamentos indesejáveis através de consequências dadas pela organização. Por exemplo, podemos citar um elogio como um reforço positivo, já que estamos estabelecendo uma consequência boa para um comportamento desejável. Da mesma forma, com os nossos filhos, costumamos usar muito também a evitação, quando ameaçamos retirar, por exemplo, o videogame, quando eles tiram nota baixa na escola. Em certas ocasiões, até partimos para a punição, como, por exemplo, deixá-los de castigo.